E se o amor não passasse de uma miragem? Um truque cruel forjado pelos impulsos mais sombrios da vontade humana? E se o encanto feminino, com sua beleza quase mística, fosse menos um convite à plenitude e mais uma armadilha simbólica do inconsciente, criada para perpetuar a dor sob a máscara do prazer? Há mulheres que não apenas habitam nossos desejos, mas assombram nossos silêncios mais antigos. Não como musas, mas como enigmas que ferem e encantam ao mesmo tempo. Por trás do afeto domesticado, há instintos que pulsam como feridas, abertas, sentimentos que evitamos nomear, mas que sussurram nas ruínas vivas de um templo emocional que o tempo não conseguiu apagar. Talvez o que nos assuste no feminino não seja a revelação que ele oferece, mas o abismo que ele representa, um espelho que nos devolve o rosto da nossa própria carência. Schopenhauer atravessou esse espelho, não em busca de beleza ou redenção, mas da verdade crua, despida de idealizações. O que encontrou não foi a mulher como redentora, mas como símbolo da vontade irracional que manipula, seduz e escraviza os afetos. Para ele, o feminino não é o lar do amor, mas a face mais pura da natureza cega e instintiva, aquela que não ama, apenas deseja, consome, sobrevive. Suas palavras não nascem do ódio, mas da lucidez dolorosa de quem viu por trás do véu, do desejo e não desviou os olhos. O amor nessa visão deixa de ser salvação e se torna prisão. O homem ajoelha-se diante de uma imagem que ele mesmo construiu, enquanto o inconsciente, travestido de romance, conduz tudo em silêncio. Mas o feminino também revela, e é nesse ponto que a ferida se transforma em chave. Aquilo que nos atrai pode estar tentando nos ensinar que o desejo é manipulação, que a beleza é linguagem simbólica, que o afeto pode ser disfarce da carência mais antiga. Schopenhauer não acusa a mulher. Ele desnuda o feitiço que ela representa no imaginário masculino. Ele aponta para o menino perdido dentro do homem, aquele que confundiu amor com salvação, presença com cura, e se perdeu no reflexo daquilo que queria encontrar em si mesmo. Este vídeo não é um ataque, é um ritual de lucidez, um convite à coragem de olhar o feminino como arquétipo, não como resposta, e assim, quem sabe, libertar-se da ilusão que sempre serviu de consolo para a dor que não ousamos nomear. Se você tiver coragem, venha, porque é lá embaixo onde vivem os mitos que a verdade, sombria sim, mas libertadora, ainda sussurra. Há um instante silencioso entre o olhar e o desejo. Um intervalo quase imperceptível, onde toda a arquitetura do inconsciente se move, veloz e invisível. Nesse momento, o homem não vê a mulher como ela é, mas como sua infância quis que ela fosse. Ela não é um corpo, é um eco. Um reflexo tardio do que lhe faltou, do que sangrou em silêncio no quarto escuro das ausências. Schopenhauer não fala de mulheres, fala da ilusão masculina projetada sobre elas. E ao tocar esse ponto, algo começa a estremecer dentro de nós. Porque se o que desejamos não é o outro, mas uma sombra nossa, então cada paixão, não, seria um encontro, mas um retorno? Um retorno não ao amor, mas ao trauma. Todo homem carrega dentro de si um vazio que ele tenta preencher com o feminino idealizado. Mas esse ideal não é amor. É compensação. A beleza da mulher para Schopenhauer não é uma dádiva. É uma armadilha simbólica da natureza, um disfarce para a continuidade cega da vida. O que nos atrai não é a alma, é o ventre. Não é a conexão, é a ilusão da imortalidade mascarada de ternura. Essa constatação não fere apenas o ego, ela estilhaça a máscara moral da nossa espécie. Porque somos levados a crer que escolhemos amar quando na verdade obedecemos a uma força cega, a vontade que habita o fundo da existência, cruel e sem propósito. Quantos de nós chamamos de amor o que foi apenas fome? Fome de colo, de validação, de pertença. E a mulher, nesse teatro, se torna mais símbolo do que ser. Ela encarna o papel da redentora, da deusa ferida que cura o menino desprotegido. Mas ela não veio para isso. Ela não veio para nos salvar. E esperar que venha
É o pacto silencioso da frustração eterna. Schopenhauer, com sua frieza quase cirúrgica, nos arranca esse delírio com a delicadeza de um bisturi. Não há afeto desinteressado quando a vontade nos habita. E essa ferida, a de descobrir que todo vínculo está contaminado pela necessidade, é a verdadeira origem do nosso sofrimento amoroso. Neste ponto, o espectador já não é mais um observador. Ele se torna paciente da própria história emocional. E talvez perceba que não foram as mulheres que o feriram. Foram os fantasmas que ele projetou nelas. Toda vez que uma mulher o rejeitou, talvez não tenha sido ela dizendo não, mas sua mãe ausente, sua infância solitária, seu desejo nunca validado. O feminino nesse labirinto não tem rosto, é um espelho. E quanto mais ele tenta dominá-lo, mais se perde dentro dele, porque a verdade sombria não está do lado de fora. Ela pulsa dentro, onde sempre esteve, esperando o momento de ser vista, sem maquiagem, sem disfarces, sem salvação. E então surge o medo, não aquele que paralisa o corpo, mas o que estilhaça a narrativa que nos mantinha inteiros. O medo de descobrir que a mulher que amamos nunca existiu fora da nossa necessidade. Que o que chamamos de ela era, na verdade, um altar erguido com os escombros da nossa carência. A cada sorriso idealizado, a cada silêncio interpretado como profundidade, talvez estivéssemos apenas tentando escapar de um vazio que tinha nosso próprio nome. Schopenhauer nos força a essa revelação sem anestesia. O amor é um artifício cruel da natureza, uma armadilha sofisticada da vontade para perpetuar o sofrimento sob o disfarce da união. E se amamos, é porque estamos doentes, não de paixão, mas de sentido. Há algo de brutalmente verdadeiro em reconhecer que o desejo não nasce da escolha, mas da compulsão. Que o impulso por trás do toque, do afeto e da busca pela mulher certa não é nobre, é instintivo, biológico, implacável. E quanto mais nos iludimos com palavras como alma gêmea, destino, parceria, mais ficamos reféns de uma engrenagem que não se importa conosco. Somos marionetes da vontade, escravos de uma força cega que nos faz desejar o que nos destrói e fugir do que poderia nos curar. A mulher, então, torna-se o campo de projeção mais sofisticado da nossa tragédia psíquica. Nela vemos o que nos falta, mas nunca o que ela é. Nesse espelho distorcido, a mulher pode ser tudo, menos ela mesma. Ela é ora mãe, ora amante, ora inimiga, ora redentora. E o homem, perdido em seus próprios arquétipos feridos, alterna entre adorá-la e destruí-la. Porque o que não compreende, ele idealiza. E o que idealiza, mais cedo ou mais tarde, ele irá trair. Não por maldade, mas por exaustão. Schopenhauer nos revela que amar, para o homem que não se conhece, é construir uma prisão emocional com as próprias mãos. E depois, culpar a mulher por estar preso. E nesse ciclo, repetido infinitamente, o sofrimento não é acidente, é destino psíquico não enfrentado. Mas há uma ruptura possível. Um instante de lucidez onde tudo desmorona. E finalmente começa. Onde o homem deixa de procurar na mulher uma resposta para seu vazio e começa a olhar para si. É um momento silencioso, quase invisível. Pode acontecer num fim de tarde, num olhar que não é retribuído, num adeus que não foi compreendido. E então ele sente. Não era ela. Nunca foi. Era o eco de uma ausência antiga, de um amor que ele mesmo não sabe dar. E ali, entre a dor e o despertar, algo se parte, não para morrer, mas para se revelar. Porque a verdade, quando enfim emerge, nunca grita. Ela apenas olha de volta, com olhos que sempre estiveram lá. É nesse limiar entre o desespero e a revelação que muitos desistem. Porque a verdade, quando rasga as ilusões, não oferece consolo imediato, oferece vertigem. A identidade começa a ruir. Quem sou eu, se tudo o que desejei foi um reflexo da minha ferida? Quem é ela se nunca a vi além da lente distorcida do meu trauma? A mente tenta resistir, racionalizar, reconstruir o mito com frases confortáveis, mas o corpo já sabe.
A alma já entendeu. E o que foi visto não pode mais ser desvisto. A mulher se torna símbolo. E como todo símbolo verdadeiro, ela convoca não o ego, mas o inconsciente. A mulher, nesse momento, deixa de ser pessoa e torna-se espelho do self. E o homem que ousa encará-la assim, verá não o outro, mas a si mesmo, despido, frágil, ancestral. Schopenhauer atravessa esse espelho sem medo. Ele nos mostra que o amor romântico é apenas uma fachada construída para disfarçar a continuidade do sofrimento. Não há nobreza na sedução, não há pureza no desejo, há apenas a vontade, cega, implacável, faminta, tentando perpetuar sua existência sob máscaras cada vez mais sofisticadas. E quanto mais o homem se entrega a essa fantasia, mais ele se afasta de si. Ele começa a amar pelo que falta, desejar pelo que dói, e se apegar pelo medo de ser esquecido. A mulher torna-se, então, um santuário onde ele esconde tudo o que não quer olhar, e, ao mesmo tempo, tudo o que mais precisa integrar. Cada relacionamento, nesse contexto, vira um palco sagrado onde os complexos não resolvidos se apresentam com roupas novas. Aquele olhar indiferente, aquele silêncio cruel, aquele abandono repentino. Tudo é repetição simbólica de feridas antigas, de histórias nunca digeridas, de ausências que continuam sangrando sob a pele emocional. A mulher, sem saber, ativa essas memórias. Ela não causa a dor, ela a revela. E ao fazê-lo, carrega involuntariamente a sombra do homem, não como algo que ela criou, mas como algo que ele projeta. E a injustiça é inevitável, porque onde há idealização, sempre haverá decepção. E onde há decepção, sempre haverá culpa, mesmo que silenciosa, mesmo que disfarçada de desapego. A única saída, talvez, seja o mergulho. A coragem de amar não pelo que o outro representa, mas pelo que ele reflete. E nesse espelho emocional, o feminino deixa de ser território de fuga e torna-se caminho de retorno. Um retorno doloroso porque exige desaprender tudo. Exige abrir mão da fantasia do amor redentor, da mulher perfeita, do afeto sem falhas. E aceitar, por fim, que amar é morrer para o ego, é perder o controle, é olhar para o outro e não ver solução, mas ver verdade. Schopenhauer sabia disso. Por isso seu pensamento fere, porque ele não quer agradar, ele quer libertar. E libertar-se é sempre um ato violento para quem vive acorrentado ao sonho. Mas mesmo depois de tudo isso, depois da queda das máscaras, da fratura das idealizações, da dor de reconhecer-se no abismo, ainda resta um resíduo, uma inquietação que não se dissolve. Porque se toda atração é engano da vontade, então por que ela continua? Por que mesmo conscientes da armadilha ainda desejamos, ainda buscamos? Ainda nos perdemos no perfume, no olhar, no toque? A resposta não está na razão. Está na repetição ancestral da ferida. Há algo dentro de nós que precisa reviver o trauma até compreendê-lo, precisa se aproximar da dor até ela se tornar familiar. E assim seguimos, amando não para encontrar o outro, mas para finalmente encontrar o que fomos obrigados a perder. A mulher, nesse cenário, torna-se o mapa oculto do retorno à origem psíquica. Schopenhauer via nisso não um erro do amor, mas uma condenação existencial. Amar é ser arrastado para fora de si, é ceder ao chamado de algo que não compreendemos, mas obedecemos. E o mais cruel é que esse chamado não tem linguagem, ele apenas se impõe. Como uma lembrança de outra vida, como um sonho recorrente, como uma sede que nunca se sacia. A mulher, então, deixa de ser apenas figura humana. Ela vira arquétipo. Encarnando a mãe terrível e a deusa redentora ao mesmo tempo, ela representa tudo o que o homem teme e deseja. Fusão e aniquilação, colo e abandono, êxtase e ruína. E o que parece amor no fundo, é o retorno ritual à própria divisão interna. É por isso que muitos homens odeiam aquilo que mais desejam. Porque o que desejam expõe sua fragilidade,
revela sua entrega, derruba seu orgulho. A mulher, sobretudo, a mulher real, que não se encaixa nas projeções, é a maior ameaça ao ego masculino não curado. Ela é a ruptura do controle. E quanto mais livre, autônoma, imprevisível ela se mostra, mais ela ativa no homem a sensação de impotência que ele tanto tenta esconder. Schopenhauer não condena a mulher por isso. Ele apenas observa, com o rigor impiedoso de quem conhece o inconsciente. É a natureza da vontade que opera ali, não a malícia, não a perversão, mas a simples e cruel persistência do desejo, cego, e então tudo se fecha em silêncio. O espectador, se chegou até aqui, já não é mais o mesmo. Algo foi retirado, ou talvez revelado, e agora ele carrega a dor de saber e o peso de continuar, porque não se desaprende uma verdade dessas. Ela se aloja no corpo, como um sussurro que persiste em cada nova relação, e o homem que a ouve jamais voltará a amar como antes. Ele amará com consciência, com memória, com cicatriz, e talvez pela primeira vez, com respeito, não por ela, mas por si mesmo, porque entendeu que amar uma mulher é, antes de tudo, descer ao próprio inferno e escolher, ali dentro, ser honesto com o que se é, mesmo que isso custe tudo o que se imaginava sobre o amor. O silêncio que agora envolve estas palavras é um corredor escuro, onde ecos antigos ressoam sem pressa, convidando-o a uma última descida. Não há luz que ilumine claramente, apenas um fogo quieto que arde sob a pele da consciência. Esse, fogo que queima as máscaras e revela as cicatrizes que o tempo tentou esconder. Permita que essa sombra dançante atravesse seu olhar e reconheça nela não um inimigo, mas um mensageiro. Pois na profundidade das feridas abertas, onde o desejo se esconde e o medo se torna silêncio, mora a verdade que nunca foi dita, a lembrança que espera ser acolhida. Olhe para o espelho rachado diante de si e não busque consertar suas fissuras, mas permita que elas falem. Cada rachadura é um caminho, uma passagem secreta para o que está além da superfície, para aquilo que transcende a compreensão, mas se revela no sentimento, no instante fugaz em que o ar se torna denso e a alma sussurra segredos que a mente não alcança. A jornada que começou no sussurro das perguntas agora se encerra em reverberações profundas, sementes lançadas no solo fértil do seu ser, prontas para germinar na sombra e na luz. Não tema esse movimento. Ele é a pulsação viva do autoconhecimento, o ritmo silencioso da transformação. Se sentiu, mesmo que por um instante, o peso dessa verdade em seu peito, este espaço é seu reflexo mais raro. Um lugar onde se contempla não para esquecer, mas para lembrar. Curta, comente e compartilhe essa passagem, não como um mero ato digital, mas como um ritual de reconhecimento, um gesto que afirma: aqui habita o desejo de enfrentar as sombras e acolher o que nelas habita. Inscreva-se para que este espelho continue a se abrir, convidando você e outros a descerem juntos uma vez mais na direção do que é oculto, até que o silêncio se transforme em luz.